Bom, apareceu aqui pra gente ele, o homem que estávamos esperando. Ele é historiador, youtuber, um pensador. A gente gosta muito dos pensamentos que o Jones Manuel traz aqui pra gente. E ele já chegou nessa nossa live. Seja muito bem-vindo, Jones. Olá, Rebeca, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Henrique. Bom dia a todo o público da Fórum. Prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Prazer é nosso. Pena que trazendo você aqui para analisar essa micareta barra comício, barra marcha para Jesus, que foi produzida pelo bolsonarismo ontem. Mas muito bom te receber aqui sempre, viu? Perfeito, vamos nessa, vamos nessa. Manda aí as perguntas que a gente começa essa análise. Você quer entrar, Zenha? Bom, primeira eu queria saber, Jones, uma geral, o que foi isso aqui? Foi um culto? Foi campanha eleitoral para as eleições de 2024? Foi tentativa de evitar a prisão do Bolsonaro? Aí está a Michele cantando de olhos fechados o hino nacional com um boné do meu time. Eu fiquei ofendido com ela usar o do New York Yankees, que não é um time do Bronx, não tem nada a ver com o Michele. Nossa. Manda, Jones. Então, vamos lá. Assim, ontem, como sempre, especialmente no Twitter, essa bolha de classe média, já teve o discurso de vários setores progressistas dizendo que o ato flopou, que o ato não deu ninguém, por aí vai. Então, primeiro, uma análise, para assim dizer, quantitativa. O Bolsonaro fez um ato em setembro de 2022 no Rio de Janeiro, que deu mais ou menos 100 mil pessoas, 100 mil, 110 mil pessoas. Agora, esse ato deu, em média, de 35 a 45 mil pessoas. Alguns sites falam em 35 mil, outros falam em 40 mil, outros falam em 45 mil, mas assim, não passou de 50, isso é fato. Eu dei uma boa pesquisada, olhei no Poder 360, no Globo, no Estadão, na Veja, na Folha, não sei o que, ninguém fala de mais de 50 mil pessoas. Então, em comparação com o ato que o Bolsonaro fez em setembro de 2022, no mesmo Rio de Janeiro, o ato diminuiu. Em comparação com o ato de São Paulo, o ato também diminuiu, né? E aí, claro, esse ato é um ato que teve menos tempo, menos preparação, claramente girou menos máquina de dinheiro, porque no ato de São Paulo você via aquele exército de ônibus chegando, né? Ônibus com várias pessoas do interior, de outros estados e tal. Esse foi, em termos de estrutura, um ato menor. Então, o ato foi menor do que o de São Paulo recente e o do Rio de Janeiro 2022. Ao mesmo tempo, porém, tem várias coisas que são preocupantes, né? Vamos lá. É muito preocupante o fato de que a única força hoje que está fazendo política de ruas é o bolsonarismo. Vamos lá. Nenhum setor da esquerda, nem a esquerda moderada, progressista, nem a esquerda radical, nem ninguém está fazendo política de rua sistemática como o bolsonarismo. Por mais que o ato tenha se enfraquecido e se enfraqueceu, é muito preocupante que hoje as ruas no Brasil, a política de ruas, a política de massa nas ruas, ainda que essa massa do bolsonarismo, como diria aquela figura lamentável Eliane Cantanhede, seja uma massa cheirosa, povo majoritariamente classe média e por aí vai, ainda que seja isso, o bolsonarismo é a única força que está fazendo política de rua. Isso é de nunca perder de vista, sabe? Porque deve ser muito gostoso e muito gratificante estar no Twitter dizendo que flopou. Mas, assim, qual foi a última vez que a gente fez um ato para colocar 40 mil pessoas no estado? Assim, sabe? Eu acho que ainda tem um elemento, Luiz, Henrique e Rebeca, que é simbolicamente muito ruim para a gente, que foi o bolsonarismo que fez um ato de massas no Rio de Janeiro depois da revelação dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Veja, o fato das últimas semanas foi a descoberta dos mandantes do assassinato da Marielle, o grau de domínio, de contaminação das milícias, do crime organizado em estruturas do Estado do Rio de Janeiro, inclusive o chefe da Polícia Civil, né, o Rivaldo Barbosa,
criminosa ligado ao assassinato da Marielle Franco e do Anderson, e quem fez um ato gigantesco no Rio de Janeiro não foi a gente. Fez uma opção às esquerdas de registrar esse fato basicamente enquanto ação e indignação institucional. Né? Teve até uma iniciativa que eu até assinei, com Milícia Não Tem Jogo, cobrando aprofundamento das investigações, cobrando mais a fundo e por aí vai, mas assim, a gente não fez ato. Então, no Rio de Janeiro, onde a Marielle e o Anderson foram assassinados, depois de tudo que a gente viu, depois da votação em que o Arthur Lira e o Centrão queria que o Domingos Brazão fosse solto, o Arthur Lira desse chilique na semana passada foi porque ele perdeu a votação da família Brazão, né? Não é a gente que faz o ato. Outra coisa que eu acho que é muito importante se destacar é que eu não sei a idade de Rebeca e Henrique, o Luiz, eu imagino que seja um pouco mais velho, e ele viu governadores que se comportavam igual líderes políticos, governadores que, para além da dimensão administrativa do cargo, faziam debates estratégicos sobre o futuro do país, do seu estado, e participavam de grandes mobilizações. Por exemplo, o governador Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, teve um enfrentamento importantíssimo com empresas multinacionais e no combate à guerra fiscal, né? Teve até um episódio que custou muito ao Olívio Dutra, que foi um enfrentamento lá com a Ford, se não me falha a memória. Assim como Miguel Arraes, em Pernambuco, teve enfrentamentos muito importantes com o projeto neoliberal e por aí vai. Hoje, no campo progressista, todos os governadores e governadoras se comportam como técnicos, né? Como gestores da máquina sem uma dimensão política. É significativo que o bolsonarismo tenha governadores dispostos a se colocar em atos de rua. Sim. Cláudio Castro estava lá ontem. O Jorginho Melo também estava lá. O Caiado não foi dessa vez, nem o Tarcísio, mas se manifestaram. O Tarcísio fez uma exaltação, uma apologia dessa patuscada golpista. No último ato também estava lá o Caiado, o Cláudio Castro, o Jorginho Melo de Santa Catarina e o Tarcísio discursou. Mas, assim, o fato de que a gente tenha governadores reacionários, fascistóides, que se propõem a ir para atos de rua, a estimular mobilizações, e no nosso campo não. Pelo contrário, né, o Rafael Fonte Neves, que é governador do Piauí, do PT, está privatizando a empresa pública de água e saneamento. Sabe? É isso. Privatizando aqui a empresa pública. São Paulo também. São Paulo também. Mas em São Paulo a gente espera, né? Porque né, em São Paulo é governado pela direita, não é isso? Em São Paulo a gente espera que Tarcísio vá privatizar, que Ricardo Nunes vá privatizar. A gente luta, a gente combate, mas em São Paulo é esperado, que é um governo de extrema-direita. No Piauí, é um governo progressista, não é isso? Pronto, Rafael Fonte Neves, depois de massacrar os professores e servidores públicos estaduais da educação, massacrar a Universidade Estadual do Piauí, ele agora está privatizando a empresa pública de águas e saneamento. Então, assim, isso é outro elemento preocupante. Mais preocupante ainda, Luiz, é que ontem, o Silas Malafaia, em particular, ele exaltou mais uma vez um golpe militar e uma crise militar. Eu reparei na cobertura da mídia burguesa que colocaram isso como nota de rodapé. Mas o Silas Malafaia, ele falou que os comandantes militares deveriam renunciar se tivesse alguma honra e dignidade à farda. A gente mostrou, Jones. A gente mostrou essa fala dele aqui agora há pouco. Perfeito. Então, assim, exaltando uma crise militar, nessa semana que passou, aquele fascistóide Van Hatten atacou diretamente a audiência pública em comandante, dizendo que os comandantes deveriam se rebelar contra as decisões do Alexandre de Moraes, né? Deveriam não aceitar a prisão do Mauro Cid, deveriam, inclusive, não aceitar nenhuma investigação do STF contra militares. Então, a pregação para um golpe militar, para uma rebelião militar, segue ativa. E, por último, o bolsonarismo ele consegue uma coisa que é curiosíssima, né? Ele mobiliza um aspecto de uma teologia, na verdade, ele transforma política e teologia, melhor dizendo. Porque ele consegue combinar um aspecto que quase todo brasileiro é a favor, quase todo brasileiro é cristão, a imensa maioria do nosso povo, seja católico, praticante ou não praticante, seja evangélico. Então, mescla um discurso profundamente religioso, uma ideia, inclusive, que Bolsonaro ganhou porque Deus se levantou. Então, a vitória de Bolsonaro é uma expressão fenomênica, humana, do desejo divino
de Deus de fazer desse país a sua terra por excelência. E aí, o chamado. Aceito o chamado. Isso. E aí junta esse elemento cristão muito forte com valores abstratos, não, defesa da família, defesa da liberdade, defesa da moral e não sei o quê, que são palavras bem audíveis, né? Porque assim, em defesa da família, quem é contra a família? Todo mundo é a favor da família. Enfim, o que é que isso significa concretamente, sabe? Junto com discursos que tem uma divisão do trabalho que é muito inteligente, que é o Bolsonaro faz a linha poliana arrependida, fala em anistia, diz que a eleição de 2022 é a página virada, que é anistia é o foco em salvar-se, e é o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, a Michelle Bolsonaro e o Silas Malafaia fazem a linha do cachorro louco, né? O bad cop, o good cop, o policial bom, o policial mau, esticando a corda e mantendo uma postura, e aí fecha o raciocínio desse jeito. E vejam, mantendo uma postura anti-institucional muito forte, como maneira de pressionar as instituições. A gente de esquerda parece que esqueceu que política não se faz só contando o número de deputados e senadores em determinado momento histórico. Porque se fosse por número de deputados e senadores, a gente não teria Petrobras, não teria Eletrobras, não teria SUS, não teria os direitos da Constituição de 88, não teria universidades públicas, escolas públicas, não teria o SUS, não teria nada, porque a gente nunca teve maioria no parlamento. Nunca teve. E quando talvez chegasse perto, teve o golpe, porque talvez o PTB, na época de Jango e Brizola, talvez tivesse maioria, mas veio um golpe. A gente nunca teve maioria parlamentar. Então a política, ela é necessariamente elementos de correlação de força institucional, mas também elementos de correlação de força na sociedade, nas ruas. O bolsonarismo, ele mantém uma pressão extra-institucional, nacionalidade, muito forte, e que é muito perigosa, porque, e aí deixa eu esse ponto para a gente conversar na próxima pergunta, claramente nós estamos vivendo um momento de virada. Toda a mídia burguesa, que em 2023 batia forte no bolsonarismo, está fazendo um rearranjo de rota e já está encampando o discurso do Alexandre de Moraes ditador, censura, está passando do ponto, já deu, tá bom, tá demais, deixa pra lá, vamos esquecer, vira a página. Esse já é o discurso dos últimos 15 dias, ó, incessantemente, no sentido de que, tá bom, gente, vamos virar a página e esquece isso aí. Então, assim, as coisas já estão virando. O bolsonarismo mantendo uma pressão extra-institucional, a chance, inclusive, dessa proposta grotesca de anistia prosperar, pode crescer. Isso aí. Vou ver o que o pessoal está falando aqui na live, Azenha. Posso pedir os comentários do Jones sobre uma pesquisa? Claro, pode sim, a gente volta no assunto. A gente já volta no outro assunto daqui a pouquinho. O Jones, saiu domingo. O IPEC fez essa pesquisa sobre avaliação do governo Lula. Então, na saúde, ótima, boa, 29, eu costumo, viu, Jones, somar o ótimo e boa com o regular, porque eu acho que o cara que é regular, ele aceita. Então, 29 com 30 dá 59 de ótima, boa e regular para o Lula. Não está mal aqui, né? Segurança pública está mal. Tem 42% de ruim e péssimo, né? É alto, é bem alto. Mas se você somar o ótimo e boa, agora, me impressionou muito o combate à inflação, que parece que é uma coisa que pega muito, hein, Jones? Eu não sei quanto vocês... Olha aqui, ótima, boa, só 23, 46, tá pau a pau. E só para complementar, mas o combate à inflação está pegando no governo Lula, já dá para ver aqui por essa pesquisa. A única área em que o ótimo e bom está na frente, com 38, é educação, Jones. Por quê? Presumo que por causa do anúncio dos institutos federais, aquele número de 1.000, aquilo pegou bem, né? Política externa, entre ótima, boa e regular, 54 a 37, você tem que lembrar que esses 37 aí é bolsonarista, né? Esses 30% e tal. Combate à fome e à pobreza também não muito bem, quer dizer, a única área com ótimo bom
educação. Mas, Jones, não te preocupa essa questão da inflação? Veja, Zenha, a gente tem uma característica no Brasil que desde o FHC ele é o pai do Brasil atual, né? O pessoal agora tá com saudade do FHC. Essa semana o Celso Rocha Barros soltou um texto que é isso, né? Saudades do FHC, dizendo que o Brasil, para estabilidade, precisa de uma direita responsável e democrática. Essa direita seria a FHC. O Brasil atual, se a gente for procurar um pai, o pai é a FHC. O FHC ele promoveu um projeto de destruição nacional, tipo assim, sem precedentes. Tem um documentário, Rebeca e Luiz, que é Privatizações da Distopia do Capital. Nesse documentário tem uma entrevista do atual presidente do IBGE, o Márcio Postman, né? O Postman ele fala que o processo de privatização no Brasil nos anos 90 só é comparado com o desmonte da União Soviética. Em termos de destruição de patrimônio público, de apropriação de patrimônio público, de riqueza expropriada. Assim. E aí, veja, essa economia legada da FHC, que no fundamental está aí ainda, ela é uma economia profundamente inflacionária porque está em processo permanente de desindustrialização, que faz com que a gente cada vez mais dependa da importação, passando pelo circuito do dólar, né? É uma economia em que as variações cambiais têm impacto inflacionário gigantesco, e uma economia que não tem nenhum tipo de planejamento de longo prazo para a soberania. Soberania de quê? Soberania alimentar, soberania tecnológica, soberania produtiva. Então, por exemplo, ano passado a gente teve 20 bilhões em déficit comercial na saúde, né? O que a gente precisou importar de máquinas, equipamentos, medicamentos para funcionar o sistema de saúde no Brasil. Qualquer variação cambial, isso dá um pipoco no preço dos remédios, das máquinas, dos equipamentos, e impacta diretamente no bolso do povo trabalhador, né? Fertilizantes, a indústria petroquímica, a gente tem também déficits bilionários e crescendo. Se não me engano, em 2023 foi na casa dos 32 bilhões de dólares de déficit. E por aí vai adentro. O que é que isso significa? Volta e meia, de acordo com, inclusive, a variação cambial, junto com os preços administrativos, os preços administrados, melhor dizendo, energia, conta de água e por aí vai, a gente tem variações importantes de inflação que impactam diretamente no bolso da população mais pobre. O governo Lula, ao meu ver, ele está criando uma bomba que vai explodir no colo dele, que é, na lógica de conciliação de classes, ele decidiu não ir atrás do que Bolsonaro privatizou, né? Cumprindo, inclusive, o legado de Lula, que não mexeu em nada do que a FHC privatizou. Então, privatizou, morreu o assunto, bola para frente. Perfeito. Só que, dessa vez, o sistema elétrico brasileiro foi privatizado na sua matriz a partir da Eletrobras, né? E a Eletrobras anunciou agora que está querendo reduzir salário de funcionários, Rebeca Luiz, e fazer o que aconteceu com o Enel em São Paulo, fazer demissões em massa para reduzir custo e aumentar a margem de lucro. Isso vai dar em apagão. Né? E as refinarias que foram privatizadas, né? Nossos irmãos e irmãs do norte do Brasil só tinha uma refinaria da Petrobras, que era Isaac Sabá. A única refinaria do norte do Brasil inteiro, com quase 10% da população brasileira, foi privatizada. O governo Bolsonaro, em dezembro, segue privatizada. A Landolfo Alves, a refinaria mais importante do Nordeste brasileiro, foi privatizada. O governo Bolsonaro segue privatizada. Foi privatizada a refinaria em Natal. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, você tem variações próprias da economia mundial, que daria muito tempo para a gente falar, e que o governo pode atuar a posteriori para reduzir os choques inflacionários, mas o governo perdeu capacidade de influir na inflação a partir do controle de preços administrados, porque ele perdeu densidade de estrutura do Estado, com a privatização da Eletrobras, das refinarias, das indústrias petroquímicas e tal. Não ir atrás disso, de querer tomar de volta, significa assumir um risco gigantesco, sabe? Então, por exemplo, se você fizer pesquisas setoriais, a refinaria Landolfo Alves da Bahia, que foi privatizada, ela vende combustível mais caro do que a vende pela Petrobras. O que é que significa? Que toda aquela região, transporte, por exemplo, rodoviário, está pagando mais caro pelo combustível. Isso impacta em toda a cadeia produtiva, porque quase tudo no Brasil é transportado de caminhão, né? Comida, roupa, eletrodoméstico e por aí vai. Isso chega no preço do consumidor final. Então, tem
tem vários repiques inflacionários que estão sendo colocados por causa do interesse do grande capital nacional e estrangeiro, e por causa da pataquada de privatização, desregulamentação, que foi aprofundada pelo governo Bolsonaro e Temer, que estão mantidas e vão virar cada vez mais um problema permanente. Em fevereiro, o preço dos alimentos era um dos grandes problemas. O governo Lula atuou, chamou a Conab, aumentou os estoques reguladores, conseguiu dar uma baixada leve agora final de março, mas veja, continua um problema. Então, a ideia de que a gente tem um problema cada vez maior no custo de vida, por causa do aumento do preço da conta de luz, da conta de água, por causa do aumento do preço dos alimentos, de vestuário, ele vai ser um problema constante do governo Lula, e a energia elétrica tem que ser um ponto gravíssimo. O governo editou um MP, atenção, gente, o governo editou um MP que reduziu 3% o valor da conta de luz, a custo de, no ano que vem, ele vai ter que aumentar bem mais, porque ele fez um adiantamento de caixa. Tá errado. Ano que vem a conta de luz vai subir ainda mais. Assim, a minha casa, quando eu moro aqui há um ano, quando eu vim morar, a conta de luz era R$250, agora a conta de luz é 450. Eu não comprei mais móveis, não. Os móveis são bem. Sabe? Então, assim, a ideia... Eu estava, antes de entrar, estava ouvindo o Henrique falar sobre a questão das armas, né, do programa que elegeu o Lula, que é que defende para as armas. O presidente Lula também falou da necessidade de retomar a Eletrobras. E, assim, é uma questão central, porque, veja, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Assim, quando começar a ter apagão no Brasil, a mídia burguesa vai dizer que a culpa é de quem? Vai dizer que a culpa é do Jorge Paulo Lemer, do Teles Pira, da privatização, vai dizer que a culpa é do governo. Lula, incompetente, roubando, não sei o quê. O Brasil voltou a ter apagão. Então, o problema inflacionário, o problema do custo de vida, é um problema que se mantém, vai se manter, se não a gente estiver tomando medidas mais sérias. Inclusive, o João Pedro Estrela, do MST, ele deu uma entrevista recente em que ele estava falando da paralisia da política do governo para a agricultura familiar e para a reforma agrária, em termos de crédito, de apoio técnico e por aí vai, o que reflete, inclusive, na oferta do mercado interno de alimentos, consequentemente, na inflação, né? Então, eu acho, Azenha, que uma das coisas que falta é ter alguns compromissos que não vão ter recuo, porque são elementos estratégicos para o médio e longo prazo, e falta também um projeto econômico que se preocupe com isso, porque hoje o ministro da Economia, ele é um porta-voz oficial da Febraban, e que a grande preocupação dele é o superávit primário e o déficit zero, né? Uhum. Em que temas como reduzir o custo de vida para as maiorias não comparecem no arco de horizonte dele. Então, a gente tem um problema sério com isso e com a popularidade. Inclusive, essa virada de posição da grande mídia, que saiu de uma posição mais crítica ao bolsonarismo para uma posição de deixadice, de anistia, está diretamente associada, a meu ver, com a redução da popularidade do Lula. Vem na popularidade caindo, se aproximando da eleição municipal, em que vai estar em disputa todas as capitais do Brasil, dentre outras coisas. A mídia burguesa já olha assim, seguindo essa trajetória, Lula vai levar um pau, Lula enquanto representante, né, do campo. Esse campo político vai levar um pau nas eleições, e eu acho que vai ser devastador. E aí já vamos aproveitar para ir ajeitando uma nova correlação de forças que está aqui se formando e tirar proveito disso, né? Uhum. Não, é isso, essa questão do alimento, né, Azenha e Henrique, tem pegado demais. Eu fui no mercado esses dias, eu tenho um jornal regional aqui também, que é o Quem Notícias, e eu estou percorrendo os mercados de bairro, mercadinho de bairro, para ver o preço, né, dos alimentos, porque eu estou fazendo uma matéria sobre isso. Sábado eu encontrei, eu até tirei foto para a matéria, R$ 55,99 o preço de 5 quilos de arroz, Henrique. Como que você vai no mercado e paga quase R$60 em 5 quilos de arroz? Eu aqui moro sozinha, eu e a Areta, minha filha, eu banco a casa e já é difícil para nós duas, né? Chegar no fim do mês, a gente conseguir manter alimento no fim do mês. Eu tenho que fazer freela, tenho que trabalhar em outros lugares, o Mauro sabe, vocês sabem aqui muito bem, porque senão o dinheiro não chega, não dá para fechar o mês. E é claro que isso vai impactar, porque para a pessoa, para quem está na minha bolha, Jones, o mais importante é ter comida no prato. Quando as pessoas não conseguem manter a alimentação da sua família, elas não querem saber se é direita, se é esquerda, né? Eu moro aqui num bairro que na rua de baixo, o banco de alimentos aqui da cidade distribui alimentos uma vez por semana. A fila é quilométrica.
né? Vira o quarteirão. Então, a gente está falando que as pessoas ainda não estão conseguindo garantir a soberania alimentar. Está muito difícil de fazer compra, de manter a alimentação também aqui nas nossas casas, né? E isso traz esse impacto. Eu farei um adendo, né? Para o governo Lula, a situação internacional, nesse aspecto, é muito ruim. As cadeias as cadeias integradas que existiam de fluxo de alimentos pré-guerra entre Ucrânia e Rússia, que inclusive é uma guerra que agora é outro assunto, mas que vai explodir de vez, porque os Estados Unidos acabam de aprovar, ou vão aprovar no Senado, mais 60 bilhões para a Ucrânia. Essas cadeias se desfizeram. Há uma demanda muito confusa sobre alimentos no mundo, uma demanda crescente. E o que o Brasil faz? Importa. Aliás, desculpe, o Brasil exporta. Tudo que é bom do Brasil é exportado. As melhores mangas produzidas lá no interior de Pernambuco saem de avião, são vendidas lá para a Europa. E assim é com tudo. Então, assim, o agronegócio, ele exporta muito. Há uma grande, crescente demanda de alimentos na medida em que a Ucrânia reduziu a sua produção, em que há embargos econômicos. O Brasil vende alimento para o mundo inteiro e está vendendo mais para a China. Isso tudo, se o ministro, do ministro deputado, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, não atender ao que tem dito. Paulo Teixeira disse que isso vai mudar, que leva tempo, eu concordo. Mas se não atender ao que tem dito o Stedley, aumentar a produção da agricultura familiar brasileira, isso é muito importante. Aumentar a produção da agricultura familiar brasileira para reduzir. Caso contrário, o governo Lula vai enfrentar essa inflação permanente, que, obviamente, tem impactos na eleição municipal e mais para frente na provável tentativa de reeleição do Lula, né, Jones? Ô, Luiz, deixa eu dar um dado. Eu até abri a aba aqui. De 1991 a 2021, a produção per capita de macaxeira, mandioca, diminuiu 47%, a de feijão 26% e a de arroz 12%, né? Dados do próprio IBGE. E aí, veja, isso é a produção per capita de macaxeira, de feijão e arroz diminuindo nos últimos 22 anos, num processo que a população está crescendo. Então, essa diminuição per capita é até maior, inclusive, se você colocar em tela o crescimento populacional. Isso se dá por conta de uma estrutura. Por isso que eu venho falando muito da FHC, porque, veja, foi a FHC que aprovou um negócio chamado Lei Candir, que isenta de exportação produtos primários. Né? Então, a partir da FHC, você não pagava mais imposto para exportar soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne de vaca. Veja, você paga soja se você quiser exportar celular, computador produzido no Brasil. Mas você não paga imposto se você for exportar soja. Né? Isso estimulou de maneira sobremaneira o processo de reprimarização da economia brasileira e de expansão da fronteira agrícola, especialmente da soja e da pecuária. Quando veio o começo dos anos 2000 com a demanda chinesa, o negócio explode. O governo Lula não teve nenhum tipo de planejamento estratégico para pensar como essa demanda de soja, por exemplo, seria suprida e deixou a cargo do livre mercado. Na prática foi isso, e o agronegócio, o latifúndio, modernizou e supriu isso. E hoje, Luiz, não existe um debate estratégico no Brasil sobre o uso da terra e dos recursos naturais. Prova disso é que a Suzano, a empresa de celulose, ela consome o equivalente em um ano de água necessário ou suficiente para abastecer toda a população do Rio de Janeiro e de Manaus junto. Suzano, em um ano, consome em água equivalente para o abastecimento de toda a população do Rio de Janeiro e de Manaus. Suzano não paga imposto também na exportação, porque a Lei Candir do FHC foi constitucionalizada agora na reforma tributária do ano passado, com patrocínio do Fernando Haddad. Né? Então, não paga imposto na exportação, não paga imposto no lucro obtido em lucros e dividendos, destruição ambiental, as outorgas de água, por exemplo, são liberadas com uma frouxidão inacreditável e falta papel no mercado interno. Ano passado, o papel teve 30% de alta,
Porque, basicamente, toda a celulose é para exportação. 90% da produção da Suzano, que é a maior empresa de celulose do mundo, é para exportação. E falta papel no mercado interno. Ou seja, a gente tem um debate aqui que é, vem cá, nosso regime de águas, né? Nossa terra, nossas possibilidades de infraestrutura vão servir para produzir o quê? É para produzir soja, para engordar porco no Japão, na China, na União Europeia. É para produzir monocultura de eucalipto, para tirar daí a celulose que vai ser exportada todo para a Ásia, Sudeste Asiático, que hoje é um dos maiores mercados consumidores de celulose brasileiro. Tem um debate aqui, uma reflexão, que não dá para deixar a custo de livre mercado, porque é isso que é feito hoje no Brasil. Não existe, por exemplo, um planejamento das outorgas federais de água. É um absurdo. Foi ano passado, uma matéria no site da Pública, fazendo uma análise do balanço das outorgas de água. Veja, em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável. Você vai ver as outorgas de água federal, né? A Pública não teve acesso aos estaduais, só os federais. É tudo soja, celulose e pecuária. Sabe? Então a gente não tem sequer um planejamento do uso da água, pô. Tem gente ainda sem água potável. E sabe, Pernambuco, 10 milhões de habitantes. 1 a cada 5 pernambucanos tem acesso à água potável. Significa 1 milhão de pernambucanos sem água potável. Alguém pode dizer assim, Júnior, é porque Pernambuco é Nordeste não tem água. Não tem. Tira isso da cabeça. Você pega os dados, São Paulo também tem milhões de pessoas sem acesso à água potável. No Rio de Janeiro também, no seu Goiás também, por aí vai, sabe? Então a gente tem um problema, Azen, que é um problema de uma ausência de um debate em torno de um projeto. Né? A gente, nos últimos anos, se mobiliza muito em torno da personalidade exuberante e carismática e magnética do meu querido conterrâneo do Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva. Só que quando ele chega ao governo, susta um debate programático, um debate estratégico. Você citou o Stedley, por exemplo. Ano passado o Stedley estava denunciando, melhor dizendo, que tem um imposto da agroindústria que vai diretamente para financiar o INCRA. Esse imposto, em 2023, arrecadou 2 bilhões de reais, com B de bola. Sabe onde é que foi o dinheiro desse imposto? Não foi para o INCRA. Aí, ano passado, o MST, o Stedley, o João Paulo Rodrigues e Companhia Limitada foram a uma reunião com o Fernando Haddad e dizer assim, Haddad, cadê o imposto da agroindústria? Era para ir para o INCRA, que o INCRA está sem dinheiro. Que ano passado o INCRA não tinha dinheiro, gente, para pagar a visita técnica, sabe? Para garantir a viagem de avião da galera para fazer as visitas técnicas. E aí o governo prometeu que ia parar com esse desvio de função, porque o imposto da agroindústria é vinculativo ao INCRA. A lei, o que foi arrecadado é para ser transferido diretamente para o orçamento do INCRA. Até agora isso não foi cumprido, gente. E aí deveria ter uma grande mobilização nas esquerdas brasileiras, entre artistas, intelectuais, deputados, liderança, veículo de mídias, assim, agora que é só cumprir a lei, não precisa nem aprovar nada no Congresso, não, está na lei já. Né? O ministro da Fazenda está pegando esses 2 bilhões e está dando no caixa sem fundo da superávit primário para garantir a alegria de banqueiro e rentista. Então o INCRA deveria ter 2 bilhões em caixa, no mínimo, de reforma agrária, e não tem, sabe? E essas coisas a gente vai deixando passar, que nesse deixar passar, nada de estrutural é resolvido, facilita muito a vida da extrema-direita. Tem um material, eu estou num grupo, não sei se a Rebeca tá, mas está eu e o Mauro Lopes nesse grupo do WhatsApp, a gente recebeu lá, que é o bolsonarismo, fez um vídeo, presta atenção, gente, criticando os cortes e contingenciamentos feitos esse ano por causa do novo teto de gastos. Aí os bolsonaristas falando assim, o governo Lula aportou dinheiro do Farmácia Popular, você acha isso justo? Fica mais difícil conseguir remédio e tal. Eu recebi esse vídeo no grupo do WhatsApp, veja. É bolsonarista, veja que hipocrisia, que loucura. Mas bolsonarista fazendo um videozinho, um vídeo bom, um vídeo estético, criticando a política de austeridade. Vocês entendem o drama que é isso? O bolsonarismo criticando a política de austeridade, de corte e contingenciamento do gasto público. Não pode ser naturalizado, sabe? Não tem que estar fazendo austeridade em contingenciamento de gasto público agora, não. É isso, Jones Manuel. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Queria ficar te ouvindo, porque, como eu disse, é um pensador, a gente gosta das análises que você traz, análises em recortes.
Mas a gente vai ter que remarcar a continuidade dessa conversa, porque o Antônio Melo também já chegou por aqui com a gente, mas te agradeço demais, viu, Jones, por estar aqui com a gente nessa segunda-feira. Eu que agradeço, Rebeca. Um beijo e um abraço para você, Luiz, Henrique, todo o público da revista Fórum e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, querido. Até mais.